O ano de 2020 foi marcado pela pandemia do novo coronavírus. Boa noite para todos vocês. Antes de mais nada, Rádio Tamandaré e Tamandaré Notícias trazendo a retrospectiva para todos os moradores, não só de Almirante Tamandaré, mas de todo o Brasil, todas as pessoas que acompanham a gente através das redes sociais. Boa noite também, Brandon Granzotti. Muito boa noite, Luciana. Boa noite a todos que estão na nossa audiência. Mais uma vez é um prazer poder contar com a sua companhia, hoje não só no TN, mas também pela Rádio Tamandaré. Vamos lá, simultaneamente quero pedir desculpa já, antes de qualquer coisa, porque a gente demorou um pouquinho, estávamos arrumando toda a aparelhagem e claro, né, tem problemas técnicos nessa hora, quando a gente sai de rádio, vai para televisão, vai tentar fazer algo ainda melhor para você, demora, mas já estamos no ar. E agora sim, vamos lá para valer a retrospectiva 2020. Com um pouco de atraso, mas não menos importante, né, Luciana? Então fique com a gente ao longo dessa retrospectiva e participando pelos comentários. A gente vai falar aqui comentários, cada vez que a gente for terminando um tema, a gente vai lendo os comentários, combinado, Brenda? A gente está combinando tudo aqui ao vivo porque não deu tempo de nada hoje. Mas vamos lá, o ano de 2020, como eu comecei dizendo, foi marcado, claro, todos sabemos, pela pandemia do novo coronavírus. Desde março, as restrições iniciaram e a população teve que conviver com o distanciamento social e também com o medo da morte. Os primeiros casos da doença, que se transformou em uma pandemia, foram identificados na China. Já em janeiro, ocorreram as primeiras mortes pelo novo coronavírus. Em fevereiro, a doença começou a avançar pelo mundo. E em março, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, decretou oficialmente a existência da pandemia de Covid-19. Várias cidades brasileiras aderiram ao isolamento social a partir de abril, método mais eficiente de prevenção à doença, segundo a Organização Mundial da Saúde. Em função disso, muitas empresas tiveram que adotar o home office. Muitas até hoje ainda estão em home office, sem muito planejamento, e uma boa parte da indústria e do comércio permaneceu fechada por algum tempo. A economia começou a dar os primeiros reflexos negativos e o desemprego ficou ainda mais acentuado. O primeiro caso de Covid-19 aqui no Brasil foi registrado no dia 26 de fevereiro. A primeira morte, por outro lado, aconteceu no dia 12 de março. O país segue sem uma data confirmada para o início da vacinação. Possivelmente em janeiro ou fevereiro do ano que vem. E olha só, a pandemia acabou se transformando aqui em nosso país em um campo para discussões ideológicas e políticas. Ministros caíram e o presidente Jair Bolsonaro se perdeu na condução do controle da pandemia. Os governadores e prefeitos tomaram as decisões para controlar e impedir o avanço da Covid-19. Os atritos entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador paulista João Dória, do PSDB, simbolizaram o ambiente bélico que opôs o Planalto e as gestões estaduais. Até o imunizante desenvolvido pela China em parceria com o Butantan, sediado em São Paulo, foi vítima do conflito. O Ministério da Saúde anunciou a aquisição de milhões de doses, mas o Bolsonaro mandou recuar. Pois é, e essa politização não terminou, continua, a gente vai até não sei aonde, não dá para dizer quando vai acabar. O dólar começou a disparar a níveis históricos e o real fechou o primeiro semestre do ano com a pior moeda do mundo. Em função de toda a instabilidade econômica e do distanciamento social, o PIB, Produto Interno Bruto, brasileiro, acabou registrando um tombo histórico de 9,7% no segundo trimestre do ano. E por isso a economia entrou oficialmente em recessão. A paralisação da economia foi devastadora e a taxa de desemprego está em 14,6%, atingindo mais de 14 milhões de brasileiros. O número oficial é o mais baixo desde 2012. É isso aí, vamos ler alguns comentários. Vamos começar a ler os comentários, claro. Pode começar lendo aí os da rádio? Deixa eu começar a ler então os comentários. Participando com a gente a Silvana Francisco Suplicy de Lacerda diz boa noite para ela. O nosso Brasil precisa de vacina, diz ela.
com urgência fora Bolsonaro. A Bianca Alves dá boa noite para ela. O Thiago Gabado diz boa noite, meus amigos, 2 grandes profissionais. Manda palmas, boa noite, grande abraço. O Marcos Alberto César também dá boa noite. A cantora Mari Santiago diz boa noite, manda coraçãozinho, manda palmas. A Letícia Dani também diz boa noite para Letícia. A minha querida amiga Marilda Prado diz boa noite, amigos e ouvintes, boa noite para ela. Elaine Mazur, boa noite, seus lindos e maravilhosos. Estou calma e serena para assisti-los. Calma e serena, na verdade, não. Estou medicada. Não é fácil, eu dou risada. Isso logo depois da entrevista do Papo Reto. A Marilda Prado disse, assina embaixo, mandou palmas para o Thiago e diz, eita, para a Elaine, que falou que está medicada. E aqui pelo TN, Silvio Suvi disse boa noite. O Leandro José da Cruz também mandou boa noite, está ligadinho aqui na nossa transmissão. Adriana Andrade, boa noite Adriana, obrigado pela companhia de todos vocês. O Elielton disse aqui, camisa linda, doa ela pra mim. Você vai doar? Eu acho que eu sou muito magrinho, acho que não vai caber. Não vai dar certo, não vai dar certo. Não, Elielton. Obrigado pela companhia. A Vilma Coimbra de Oliveira disse boa noite. A Norma Nunes, agora sim, tava falando do áudio, porque algumas pessoas entraram quando a gente não tinha começado. Ainda não tinha começado. Ainda, né? Daí não tinha o áudio mesmo. O Claudinei Salles, boa noite. Sandra Ferreira disse boa noite também. Enfim, obrigado pela audiência de todos vocês. E continuamos com as notícias. Agora para falar sobre as eleições. Aliás, né, que período as eleições. 2020 para prefeitos e vereadores. Bom, foram eleições significativas e decretaram uma inabilidade política do presidente Jair Bolsonaro. Os candidatos apoiados por ele perderam nas principais cidades. O mesmo fato aconteceu com o PT, que também teve queda de cidades administradas, de cidades principais, né? Que agora passam a ser administradas por outros partidos. E principalmente o fato que decretou essas eleições foi o crescimento do Centrão. Exatamente. Né? Justamente do Centrão, tão criticado em vários anos, né, Breno? E foi decisivo nessas eleições, né? O processo foi marcado por alguns recordes. O maior número de candidatos inscritos da história, uma taxa de abstenção inédita e a maior quantidade de viradas do primeiro para o segundo turno desde 1996. Em Curitiba, destaca-se a vitória do prefeito Rafael Greca ainda no primeiro turno. Já em Almirante Tamandaré, que não tem segundo turno, né? Não tem. Gerson Colodel foi reeleito com mais de 60% dos votos. Mas se tivesse, também teria sido reeleito, porque foi mais de 60%. Vamos trazer uma análise mais completa das eleições, né? Aqui em Tamandaré, que é onde nós estamos, né? O Gerson Colodel, do MDB, obteve 32.709 votos. Eu vou falar sobre os prefeitos, se a Luciana puder buscar os vereadores para poder completar, né, Lu? Gerson Colodel, 32.709 votos, ou seja, 67,65% dos votos. Fernando Tanque, do PSL, ficou em segundo. Ele obteve 26,86%, sendo 12.984 votos. Laércio Souza, do PSDB, 3,7%. Ou seja... Ele que era vereador, ainda, né? Vereador até o dia 31. Até o dia 31. Né? Adriano Negosec fez 1,44%, sendo 683 votos. E o Eduardo Fujikawa, que ficou sub júdice, né? Pois é, ainda não teve decisão, né? Fez 486 votos, 1,1%. Eu estou aqui já com a dos vereadores em Almirante Tamandaré. O primeiro colocado, o vereador eleito com o maior número de votos, foi o César Manfron, do PSB. Ele teve 1.569 votos. O Paulão foi grande surpresa, ele ficou em segundo lugar, ficou com 1.357 votos, muito voto para o Paulão, ele que também é do PSB. O Ferrugem, do MDB, ficou na terceira colocação, teve 1.338 votos.
O Caverna, do Republicanos, teve 1.144 votos. Claudinho Zoinho, do MDB, na sequência, com 1.095 votos. Amaury Lovato, do DEM, 1.053 votos. Polaco, do Republicanos, 992 votos. O Nilson Guimarães, que é a novidade, é um dos novos do PSB, 982 votos. Denis Moraes, também dos novos, 890 votos. O Ângelo Prodóximo, do MDB, 812 votos. O Manuel Franco, também novidade, do DEM, 769 votos. O Raik Luiz, do PSL, 743 votos. O Alisson Romero, do PV, 657 votos, também novo, a novidade aí. O Aldinei Siqueira, do PMN, com 580 votos. E até aqui eu tinha registrado a Célia, da assistente social do PV, com 579 votos, e seriam os eleitos. No entanto, teve uma reviravolta, né? Uma reviravolta considerável. O Pavone, Rodrigo Pavone, que teve, claro, mais votos do que ela, mas que estava sob júdice, conseguiu resolver a sua citação judicial. A Célia saiu e entrou o Rodrigo Pavone, novo também do PSL, nesta lista dos mais votados aqui da Câmara Municipal de Almirante Tamandaré, e foi eleito. Bom, nós podemos observar nesse cenário das eleições, esse cenário que se desenhou, né? Eu quero ressaltar que eu acertei o número de candidatos que cada partido iria eleger. Eu fiz o meu palpite em uma transmissão aqui. Na rádio, é verdade. Das eleições. Das eleições. Né, acabei acertando, né? Mas, enfim, são vários nomes novos, né, Luciana? Tem ali o ex-prefeito Aldinei, que também voltou para o cenário político, né? Ele voltou a ter mandato agora como vereador. O mesmo se diz, eu digo, sobre o César Manfron também, né? E 2 ex-prefeitos. Alguns atuais vereadores que não saíram, né? Que é o caso do presidente ali da Câmara, o Marcelo Bini. O Laércio Souza, que não saiu para vereador, mas ele veio prefeito. Ficou ali em 3º lugar, né? Tivemos também a Dete Pavone, que lançou o filho, que foi eleito. Tivemos também o Tiriva, né, que foi desistiu, um dos mais votados, e dessa vez ele não quis sair. Tivemos mais um, que está me fugindo, o Estival. 5 vereadores que não quiseram concorrer à reeleição, né? O Estival, que é o vereador mais velho ali da casa. Ele tem aí esse mandato até o dia 31 de dezembro. Por isso até que nós tivemos uma boa renovação na Câmara Municipal, já que 5 dos vereadores decidiram não concorrer. Infelizmente, nenhuma mulher mais está representada na Câmara. Tinham poucas, era apenas uma, era a Dete Pavone. Hoje não tem mais nenhuma mulher eleita na cidade Almirante Tamandaré. Nem vice-prefeita, né? Não tem mesmo. Sem representação feminina. As mulheres definitivamente de fora da política, pelo menos quando se fala em mandato, né? Não tem nenhuma com mandato. Pode ter realmente secretárias municipais, e terão secretárias municipais, mas sem mandato, nenhuma com mandato. Também na cidade de Curitiba, eu quero destacar a vereadora Carol D'Artora, que foi assunto nacional, a primeira mulher negra que foi eleita na cidade de Curitiba, uma pessoa que tem ganhado realmente a mídia e o respeito nacional. E quero destacar o filho do Leônidas Dias, que é aqui de Almirante Tamandaré, o seu Leônidas, que foi o proprietário da Folha de Tamandaré. Infelizmente, nós o perdemos recentemente, e o filho dele foi eleito vereador na cidade de Curitiba. São os 2 registros que eu gostaria de fazer também da capital. E com relação aqui do ladinho, a Rio Branco do Sul, eu quero destacar também a presença da Karine Fayad como prefeita eleita do município. Ela que surpreendeu, né? E batalhou, hein? Batalhou muito. Ela perderia as eleições, ela ganhou. Acabou ganhando lá, é verdade. E olha só, outro assunto aí, falando ainda de eleições, foram as eleições americanas, né? Biden contra Donald Trump. Essa deu o que falar, hein? Foi outro fato importante, né? As eleições que definiu o novo presidente dos Estados Unidos. A vitória do democrata Joe Biden afetou diretamente o mercado financeiro e ainda pode mudar as relações entre o Brasil e os Estados Unidos.
Bom, eu vou, antes de passar para a Austrália, para os incêndios que ocorreram aí mundo afora, eu quero só destacar mais algumas participações aqui com a gente. O Cláudio Marques participando diz o seguinte: Cláudio Marques ligadinho, ouvindo a retrospectiva 2020, mas com uma decepção enorme devido ao nosso presidente. Nem sei se podemos chamá-lo assim, diz o Cláudio Marques. A Elaine Mazur participando diz: Marilda, da entrevista do Papo Reto, mexeu com o meu psicológico e deu risada. O Gerson Ferreira diz o seguinte: vixe, entrei na estatística dos 14 milhões. Credo, tirando a brincadeira, tá feio o número mesmo. Vamos lá, Brasil. Mais emprego, mais oportunidade, mais dias melhores a todos. O Walter Colombo participando com a gente, um abraço para o Walter, diz: boa noite, galera, está compartilhado, boa noite, um abraço aí bem grande para ele. A Marilda Prado, que dupla, separados são ótimos, juntos são maravilhosos. Obrigado, quem ganha Marilda somos nós, ouvintes, e mandou palmas ali, obrigada, Marilda, também agradeço. Participando aqui com a gente, ela diz: consegui ver só um pedacinho do Papo Reto, mas vi que a coisa esquentou, diz ela. E ela continuou: nenhuma mulher com mandato, porém um grande grupo de mulheres que gostam e entendem de política. Estaremos atentas a tudo, diz a Marilda Prado. E o Thiago Gabardo: que os brasileiros aprendam com os americanos, fora Bolsonaro. As participações aqui pela Rádio Tamandaré. Tamandaré Notícias. A Rosa Joton, acho que é assim que fala, Rosa, se eu errei, você me desculpe. Boa noite, meus amados, beijos no coração. Rosa, beijo, querida, obrigado pela sua audiência. José Daniel disse: parabéns, não conheço muito o Rodrigo, mas a Dete é muito amiga minha. Sempre que precisei, ela nos atendeu. Aconteceu aqui. Opa. Eu não sei o que aconteceu, me perdoe. É problemas técnicos, como sempre. Vamos lá, ao vivo acontece, desculpa, gente. Vamos continuar falando sobre as eleições agora, mudando o tema, né, Luciana? Bom, e agora também falando com relação aos incêndios, né? Exatamente. Incêndios na Austrália. No dia 23 de janeiro, cerca de 1 bilhão de animais foram vítimas dos fogos florestais na Austrália. Olha que lamentável. Foram perdidos 11 milhões de hectares de floresta e 3 bombeiros morreram em um acidente de avião durante o combate aos incêndios, já declarados como um dos maiores incêndios a nível mundial. É isso aí. Outro assunto que movimentou e virou destaque ao longo do ano: tensão entre os Estados Unidos e o Irã. No dia 2 de janeiro, segundo dia do ano já, Luciana, ocorreu um bombardeamento americano no aeroporto de Bagdá e que leva à morte de um dos homens mais poderosos do Irã, considerado um herói nacional. Qassem, é assim que fala, Luciana? Qassem Soleimani. Isso aí. O Pentágono confirmou que o ataque foi fruto de uma ordem norte-americana de Donald Trump, que culpou Soleimani, acho que é assim? Soleimani. Isso, pela morte de americanos no Oriente Médio. No dia do funeral de Qassem, cerca de 30 pessoas foram mortas, o que levou o Irã a disparar 22 mísseis contra 2 bases aéreas americanas no Iraque. Estes acontecimentos mantiveram o mundo em tensão até ao discurso do presidente dos Estados Unidos, que abordou a paz. Bom, gente, ainda falando sobre momentos importantes internacionais, o ex-jogador de basquetebol faleceu num acidente de helicóptero na cidade de Calabasas, na Califórnia. O voo ia apenas com 9 pessoas, incluindo a filha dele, a Gianna, e todos acabaram morrendo no local. O ídolo tinha apenas 41 anos. Bom, ao longo desse ano tivemos também vários famosos que nos deixaram. É verdade, infelizmente, Bruno, né? Tivemos também o Louro José, né? O Louro José, é verdade. Eu até esqueci o nome verdadeiro dele, mas infelizmente... Tom Veiga. Tom Veiga, é verdade, mas infelizmente nos deixou. Aqui, mas acabei perdendo. Você até citou eles hoje. Citei hoje à tarde, né? É verdade, lá no Notícias da Cidade. Tivemos muitos nomes, vou abrir aqui um link agora, que nos deixaram em 2020, né? Falamos sobre a Nissete, né? A cantora Vanusa também, o Maradona, Tom Veiga, que é o Louro José, né?
Enfim, entre outros famosos. Entre né? outros vários famosos. Bom, gente... Pantera Negra, o Elton falou É que fale verdade. Pantera Negra. O Elton falou aqui? Lembrou do Pantera Negra, aliás. Antes falou, fale sobre a morte do ator que fazia E você quase Pantera esqueceu, Negra. né? Mas a gente esquece se não Eu não sei falar o nome anota. dele, mas eu vou falar Pantera Negra. Ah, mas tá ótimo, todo mundo sabe quem ele é. Bom, gente, e nisto tudo tivemos outras tragédias, infelizmente. Em junho, a cidade do México tremeu com um sismo de magnitude de 7,5. Vários estragos materiais ocorreram, deixando mais de 30 pessoas feridas e causando a morte de 6 pessoas. É isso aí. Tecnologia e transformação digital. Aliás, foi a grande mudança, né, por conta da pandemia em 2020. Um dos aprendizados foi a transformação digital. A imposição do distanciamento social acelerou de modo intenso a evolução das vendas pela internet e o estabelecimento da chamada economia do pouco contato. As empresas se viram diante do desafio de se digitalizar e automatizar cada vez mais a chamada geração de pós-venda, né? Enfim, também tivemos neste período, neste ano, no final de julho principalmente, o anúncio do Banco Central que a nova nota de R$200 estaria no mercado e que seria estampado Lobo-Guará nesta nota. A cédula está em circulação desde o dia 2 de setembro, mas muita gente diz que não viu? Não apareceu. Se brincou sobre qual seria o símbolo da nota de 200. Alguns falaram Pablo Vittar, Silvio Santos. Não só falaram como fizeram memes, né? A gente viu memes de todo mundo, mais um pouco. O próprio Neymar, né? Enfim. Neymar também, a Anitta estava nas notas. O povo é criativo. Incêndios no Pantanal. Falamos aí. Dos incêndios na Austrália. Na Austrália, né? Em meados de 2020, nos chocamos com as fotos e os relatos de queimadas no Pantanal. A região passou pelo maior incêndio em 14 anos. De acordo com o Laboratório de Aplicações de Satélites Ambiental, a LASA, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o FRJ, uma área de 4,1 milhões de hectares foi afetada entre janeiro e outubro, ou seja, cerca de 28% do bioma foi desmatado. Olha que triste a informação. E não foi só ali no Pantanal, né? O número de queimadas, inclusive ali na Amazônia, até o dia 22 de outubro deste ano, já era maior do que o registrado em todo o ano de 2019. Foram registrados 89.604 focos de incêndio na Amazônia neste ano até outubro. Em todo o ano passado, o número de queimadas foi de 89.176. 500 aí a menos. Exatamente. Ciclone no Brasil em 2020. No final de junho, o sul e o sudeste do país foram surpreendidos com a passagem do ciclone Bomba. Ele levou chuvas fortes, ventos com mais de 100 km por hora e até neve, Luciana Pombo, para os locais atingidos. Que pena que não foi aqui. Rio Grande do Sul e Santa Catarina foram os estados mais afetados. Bom, apesar da visita de ciclones nestas áreas ser bastante comum, o evento acabou trazendo muitos estragos, né, principalmente para os estados do sul. Além disso, acabou deixando alguns mortos, infelizmente, no seu caminho. Eu lamentei de não ter vindo só a neve, não o ciclone, claro, evidentemente. Que fique bem claro. Os ciclones bombas são ciclones extratropicais, eles são bem comuns em áreas que possuem baixa pressão atmosférica. O que atingiu o Brasil formou-se aqui no Paraguai. Por fim, após cruzar algumas regiões, ele vai chegar ao oceano e em seguida acaba perdendo a força. Outro acontecimento desse ano foi o caso Mariana Ferrer. Aliás, que absurdo. Exatamente. Em setembro chegou ao fim o julgamento de André de Camargo Aranha, empresário acusado de estuprar a influenciadora Mariana Ferrer. Ele foi inocentado com um resultado inédito, o de estupro culposo. O que é estupro culposo? Como alguém estupra alguém sem a intenção de fazer? Até hoje eu não consegui entender essa sentença. Quando não há a intenção de estuprar, né, Luciana? Não, imagina, eu faço, mas eu não tive a intenção de fazer, pelo amor de Deus. Até agora eu estou sem entender. Aí ao longo desses últimos dias, também aqui ao longo da programação da Rádio Tamandaré, foi no Notícias da Cidade, né? Nós falamos, Luciana, sobre aquele
juiz ali de São Paulo. Que absurdo, esse é E outro ele caso falou que não tá lamentável. nem aí pra Lei Maria da Penha. E, aliás, ele disse que ninguém apanha sem ter feito alguma coisa, querendo Ele dizer falou que a pra mulher mulher alguma coisa apanhou do errada marido por ter. porque fez alguma coisa errada. E Gente, quis que dar uma isso? de conselheiro, né? Falou assim, volta pro teu marido. Isso é conselho que se dê pra alguém que apanha? Chamar esse juiz de Pelo Cristina amor de Rocha, né? Deus. Caso de família, porque não tem outra explicação. Se estivéssemos no Vida Alheia, eu daria novamente a geladeira pra ele. Afinal, ele ficou aí uns dias na nossa geladeira, né? Ficou. Não tem como não lembrar dos casos ruins, estamos citando, mas, enfim, esse ano tá passando. Complicado. Tivemos o carnaval também, né, Lu? Tivemos o carnaval, sim, a Unidos de Viradouro foi a grande campeã do carnaval do Rio de Janeiro. Essa foi a segunda vitória da escola de samba, que também levou o título de 1997. Em segundo lugar ficou Acadêmicos do Grande Rio. Olha só, em São Paulo, deu Águia de Ouro do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo em 2020. Esse foi o primeiro título da agremiação, que foi a quinta a entrar no sambódromo. A Mancha Verde, escola de samba do Palmeiras, ficou em segundo lugar. Pois é, e antes de relembrar as tretas, vamos ler mais alguns comentários? Vamos lá. A Elaine Mazur diz que com certeza as mulheres vão mudar o quadro atual. A Marilda Prado diz, nos aguardem para a próxima. A mulherada se organizando, né? O Gerson Ferreira diz o seguinte, a nossa retrospectiva. Este ano escrevi 17.562 palavras com 61 páginas em comentários das rádios web. Tamandaré, Onda Ativa, Carolina FM, Tamandaré 1 e Plena Paz. E alguns na TN também, no TN também. Até o dia 15 de novembro de 2020. Eu não acredito que você fez uma retrospectiva de quantas palavras você escreveu. Eu não acredito ainda. É bem coisa do Gerson É Ferreira. bem coisa do Gerson Ferreira. A Marilda Prado diz que ano, um ano de lutas e muito aprendizado. Gratas surpresas, mas também um ano de dor e decepções. E o Edivaldo Minante dá boa noite aí, o nosso querido amigo Edivaldo. Bom, a Dabru Colombo colocou aqui, boa noite, gostaria de fazer um anúncio. Então vamos deixar o nosso telefone. O do Tamandaré Notícias é o 996924592. O da Rádio Tamandaré, 3537-9807, 3537-9807. É telefone, é também WhatsApp. É isso aí. Então pode nos procurar aí. Anunciar sempre Colombo. é bom. Ótimo. E Luciana teve bastante barraco e tretas, separações, brigas em 2020 no mundo dos famosos. Meu Deus. O isolamento social elevou os ânimos dos famosos ao longo de 2020. O ano até parecia mais parado devido ao afastamento pela pandemia do Covid-19. Mas o público conseguiu acompanhar algumas tretas que se tornaram públicas na internet e principalmente na televisão. Meu Deus do céu. Um casamento que parecia perfeito terminou em exposição pública quando a Mayra Card acusou o Arthur Aguiar de ser abusivo. A Coach Fitness descobriu diversas traições do ex-marido e contou tudo aonde? No Instagram. Eles passaram alguns meses brigados, mas fizeram as pazes em nome da criação da filha. Ai, Tá Jesus. bom. Aí a gente acredita que foi o nome do filho, né? Eu tenho aquela seguinte opinião, que filho não segura casamento. Mas não beleza. segura mesmo, na realidade, né? Seria demais você querer colocar toda essa responsabilidade nos ombros dos seus filhos. Não dá muito certo. Fãs de Whindersson Nunes contra Luísa Sonza. A separação de Whindersson Nunes e Luísa Sonza pareceu muito amigável entre os dois, mas mesmo assim não foi bem aceita pelos fãs do ex-casal. O clipe de Flores, parceria da cantora e Vitão, que até então não haviam assumido o namoro, sofreu uma campanha de dislikes no YouTube. Meu Deus. O vídeo foi marcado 5,4 milhões de vezes com a opção não curtir. Você curtiu isso? Eu não me pronunciei. Você achou melhor não falar Que era nada. minha. Nem dislike, nem like. Não. Bom, era pra ser só uma piada sobre o café da manhã de César Menotti, mas Dado Dolabella ficou indignado ao ver a porção de bacon no prato do sertanejo. O ator reclamou do post afirmando que o mundo está sendo destruído por causa da criação de animais.
O cantor rebateu, lembrando das acusações de agressão de dado a Luana Piovani. É aquilo que você fala, né? Se você não tem, se o teu telhado é de vidro, não jogue pedrinha no telhado Temos que alheio. olhar o nosso umbigo primeiro. É, por aí. E agora, saindo do mundo dos famosos, vamos para uma polêmica envolvendo uma marca, o caso da cervejaria Baker. Em janeiro de 2020, o Brasil se assustou com algumas mortes que foram causadas por uma cerveja. Os casos apareceram em Minas Gerais. Acontece que a cerveja Belo Horizontina estavam contaminadas por dietilenglicol. Eu acho que deve ser assim. Gente, que coisa, né? Com as palavras. Normal, também essa palavra é difícil. Uma substância tóxica que se tornou responsável por trazer a óbito 9 pessoas que consumiram a cerveja. Entretanto, segundo a polícia mineira, 42 pessoas apresentaram sintomas da síndrome nefroneural, problema causado pela ingestão de dieneteglicol. É complicado. Gente, vamos falar agora um pouquinho de coisa boa. Deixa eu sair dessas coisas ruins e falar de futebol, né? Futebol é algo bom. Para mim foi excelente. Mas vamos lá. Bom, eu vou dizer que é excelente pelo menos o paranaense, né? O futebol brasileiro conheceu alguns de seus primeiros campeões do ano apenas no segundo semestre por conta da pandemia. Com destaque para o Palmeiras, campeão paulista, Atlético Mineiro, campeão mineiro, Grêmio, campeão gaúcho, Bahia, campeão baiano e Atlético Paranaense, campeão paranaense. Deixa eu dizer que também o Salgueiro foi campeão pernambucano, além do Ceará, que foi campeão da Copa do Nordeste. No Campeonato Carioca, a gente não pode deixar de falar também, o título ficou com o Flamengo. Aliás, na despedida de Jorge Jesus, o português que levou o time a grandes conquistas, inclusive no ano passado, e voltou para o país dele para treinar o Benfica. E eu nem vou contar o porquê, porque eu não gosto de falar da vida ali. Agora ainda é só nos sábados, né? É verdade. Bom, fatos que marcaram Almirante Tamandaré. A Prefeitura de Almirante Tamandaré realizou um mutirão Cidade Limpa, todos contra a dengue, e o objetivo foi mobilizar os moradores a colocar todo tipo de material reciclável, como pneus, móveis usados, eletrodomésticos e outros, do lado de fora de casa para que as equipes de saúde, meio ambiente e segurança pudessem retirar os utensílios com auxílio de 4 caminhões. E foi muito lixo que foi retirado nos bairros em que foi feito esse combate à dengue. A população foi bacana, resolveu colaborar, mas infelizmente a pandemia, como sempre, acabou com tudo. Acabou com tudo. Bom, por falar em pandemia, com a pandemia, o prefeito Gerson Colodel criou, em março, um comitê de crise para enfrentamento da emergência em saúde pública, responsável pela concentração e também pela divulgação de informações sobre o coronavírus e tomada de ações para a prevenção. Aliás, a Polícia Militar também entrou na campanha e acabou saindo com carro de som pelas ruas, não apenas a prefeitura, para alertar sobre os cuidados com relação ao coronavírus. Bom, no mesmo mês, chegaram os equipamentos de proteção para os funcionários da saúde que estavam expostos ao coronavírus nas unidades básicas de saúde, no SAMU, né? Atendimento 24 horas também. A compra foi feita de forma emergencial para a proteção dos que precisam trabalhar para garantir a saúde daqueles que foram contaminados com o Covid-19. Bom, já no início de abril, Almirante Tamandaré concentrou todos os casos de problemas respiratórios mais sérios no anexo ali ao pronto atendimento 24 horas, que foi preparado para atender os pacientes que porventura tiverem contraído o coronavírus. Os casos mais graves poderiam ser entubados ali mesmo e depois encaminhados para os leitos dos hospitais. Graças a Deus, não precisamos ainda usar os leitos de Almirante Tamandaré. É isso aí. Peraí que eu me perdi, Luciana. Você parou em qual? Parei já no início de abril, você fala no mesmo mês. O Almirante Tamandaré recebeu 540 unidades de teste rápido para Covid-19.
a sensibilidade do teste é de 86% e deve ser feito a partir do 8º dia de sintomas. Que bom se todo mundo pudesse fazer o teste rápido, né? Mas infelizmente 540 unidades acabou não dando para nada, né? Infelizmente. Em maio também chegaram macas, camas, retráteis e hospitalares no pronto atendimento 24 horas aqui de Almirante Tamandaré. Com isso, foram montados mais 30 novos leitos para atendimento de pacientes que sejam diagnosticados com Covid-19, ou seja, o novo coronavírus. A compra fez parte das medidas emergenciais para atendimento de saúde em momentos de crise. Outros 20 leitos emergenciais foram montados na unidade de saúde também Graziella. Ao todo foram investidos R$485 mil no combate ao coronavírus, pelo menos neste mês de maio. Bom, em junho foi confirmada a primeira morte por Covid-19 em Almirante Tamandaré. Pois é, né? Em 6 meses... Tinha 65 anos, Lu. Nós já tivemos 81 mortes. Olha quanta hoje gente. Com 81 mortes. A primeira pessoa morta por Covid tinha 65 anos e estava internada há 9 dias em um hospital de Curitiba. Ela tinha comorbidades como cardiopatia e doenças pulmonares. Também outra informação, as obras de reforma e ampliação da unidade de saúde Cachoeira foram entregues para a população e a unidade começou a funcionar até às 22 horas, uma conquista para toda a região. Também foi entregue, reformada e ampliada a unidade de saúde do Laminha. A saúde ainda ganhou na cidade mais um atendimento que não tinha, o CIAT. Antes tinha que vir de Curitiba, agora fica em Almirante Tamandaré, uma das sedes, que tem ambulância especial para atender principalmente acidentes de trânsito e traumas. A cidade fechou o ano com o anúncio de que o prefeito Gerson Colodel foi eleito por unanimidade para assumir a presidência do Consórcio Metropolitano de Saúde do Paraná, Comesp. Ele assume no lugar da prefeita de Colombo, Beth Pavim, a Beth que fica até dia 31 nesse mandato, né, Luciana? Exatamente. Ela não conseguiu fazer o sucessor, que o candidato dela foi o vice-prefeito, mas quem acabou ganhando lá foi o oponente, que foi o Helder. Exatamente. Com isso, ele terá na frente o desafio de democratizar o acesso a consultas especializadas na Grande Curitiba. Aliás, esse é um desafio e tanto, né? Como a população pede, clama e sonha com esses atendimentos especializados, ginecologia, pediatria, entre outros atendimentos. Na educação, a cidade resolveu realizar o programa Casa e Sementeiras para envolver toda a comunidade e fazer com que os alunos pudessem ter aprendizado numa parceria entre professores, escolas, alunos, pais e moradores da região. A iniciativa foi premiada nacionalmente e o prêmio foi dado esses dias, menos de 10 dias. Bom, e você sabe, Luciana, e quem nos acompanha, quem foi eleita a Mulher do Ano 2020? Não faço ideia. Bom, apenas 3 letras, mas uma força sem igual. A cantora Isa, de 30 anos, foi eleita a Mulher do Ano durante a premiação da GQ Brasil. Olha que legal. E falando em estrela, em cantora, a cantora Ivete Sangalo recebeu o prêmio de personalidade do ano pela revista Contigo. Eleita pela redação da revista, o título é uma homenagem pela carreira vitoriosa de Ivete. Neste ano, a artista lançou o projeto audiovisual O Mundo Vai, que foi eleita a música do carnaval, além de outros projetos de grande sucesso, recentemente, inclusive o prêmio Mário Lago. Exatamente. Parabéns aí. E agora uma verdadeira polêmica, eu tenho certeza. Essa foi interessante. Quem foi eleito o Homem do Ano, Luciana? O Homem do Ano, deixa eu pensar aqui, o Homem do Ano... Bom, se faz muito tempo que as pessoas podem votar, Roberto Carlos? Bom, para alguns cantora, para outros cantor. Pablo Vittar. Pablo Vittar. Exatamente, fez parte da premiação, a mesma que elegeu a Isa, a GQ Brasil, na categoria Homem do Ano, na qual ele ganhou. Isso serve para lembrar que a drag queen é um personagem e, como a própria artista disse, quando está desmontada, pode ser chamada por nome masculino. Então, realmente, você está correto. Pablo Vittar é cantora. Ela está montada. Quando está desmontada, é o Pablo Vittar. Então aí 3 personalidades: Ivete, a personalidade do ano, Isa, a mulher do ano, e Pablo Vittar,
o homem do ano. Você concorda? Vale lembrar que não somos nós, Breno e Luciana, que estamos dando. Por favor, gente, a gente só está falando. Os acontecimentos aqui de 2020. Exatamente. Deixa eu ler aqui mais algumas participações antes da gente falar das músicas que marcaram. Eu quero ler aqui a participação do Edivaldo Minante pelo celular, pelo 35379807. Ele está passando aqui uma informação para gente. Covid-19, Estrada da Graciosa está temporariamente interditada do dia 29 de dezembro até o dia 3 de janeiro, então não tente passar pela Estrada da Graciosa. Em tempo real. Tempo real. A Marilda Prado diz que o Gerson Ferreira é um workaholic nato e manda palmas para ele. Um abraço por ele ter feito aqueles números todos que ele passou aqui agora há pouco. A Elaine Mazu também está batendo palmas. O Gerson Ferreira diz o seguinte, mais retro. Ganhei vários prêmios este ano. Mais retrospectiva. Ganhei vários prêmios esse ano nos sorteios e hoje, inclusive, fui pegar os protetores solares que ganhamos do Fabiano Farmacêutico, foi aqui na Rádio Tamandaré, aliás, parceira do Tamandaré Notícias nessa retrospectiva. E ele diz abraço ao Fabiano. Também participando com a gente o Altair Lopes da boa noite para ele, e o Genoilson Belisário de show, estamos curtindo, um abraço aí pro Genoilson Belisário. É isso aí, você perguntou se eu concordava com esses 3 prêmios. Achei que você ia fugir da pergunta. Com o Pablo Vittar eu não concordo, nada contra o Pablo, né? Mas eu não concordo, eu acho que ele não mereceu ganhar o prêmio de homem do ano. A Isa, na minha opinião, super merecido. Ela se destacou e cresceu muito nesse cenário musical, né? Hoje, sem dúvidas, ela é uma das grandes cantoras do ano aqui no nosso país e com certeza tem uma carreira promissora. Ivete Sangalo, na minha opinião, é sem dúvidas a maior cantora aqui do nosso país, pelo menos em sucesso. Mas eu também acho que não merecia o título de personalidade desse ano, mas não acho injusto pela carreira aí de quase 30 anos de carreira da Ivete, né? Antes de você continuar, aqui eu quero registrar a Alexa e a Ana Lu pelo WhatsApp, estão dizendo o seguinte, estamos acompanhando e gostando muito, mandaram palmas. Valeu, um abraço para elas. E Luciana, quais foram as 10 músicas mais tocadas do ano? As mais, não faço ideia. A 10ª. Vamos começar. Além de O Mundo Eu vou pegar todas essas aqui e vou colocar também na programação da Rádio Tamandaré, que não devem estar. Além de O Mundo Vai, que foi a música do carnaval, como você bem colocou aí, né? Em fevereiro. As 10 músicas que marcaram 2020, em 10º lugar. O Homem Disparou, de César Araújo e Carcará. Tudo ok, de Tiaguinho, Mila e JS, o Mão de Ouro. Ficou aí em 9º lugar. Já em 8º lugar, A Gente Fez Amor, de Gustavo Lima. E agora ele, o homem do ano, Pablo Vittar, na 7ª colocação, Amor de Quê? Em 6º lugar, Sentadão, de Pedro Sampaio. 5º lugar, Graveto, de Marília Mendonça. Ô Juliana, do MC Nhaque, ficou em 4º lugar. Recairei, Barões da Pisadinha. Bom, eu que não sei falar inglês, fiquei para falar o 2º lugar, Don't Start New. Não. Mas foi bem. Fui muito bem. E Dua Lipa ficou em 2º lugar. E Liberdade Provisória em 1º lugar, de Henrique e Juliano. Essas foram as 10 músicas mais tocadas de 2020. As mais da Rádio Tamandaré. Vão ser, né? Ainda não são, gente, mas vão ser. Acabei de receber aqui mais uma informação, como diz você, em tempo real. Enquanto os comerciantes de Morretes, Antonina e Guaraqueçaba seguem indignados com a decisão do fechamento da Graciosa, a Ecovia faz festa. Visto que com a Graciosa interditada, o único acesso ao litoral norte do estado, Morretes, Antonina e Guaraqueçaba, é pela BR-277, com o pedágio mais caro do Brasil. A informação é do Chique Jeitoso. Bom, agora dito, né, todos os principais acontecimentos desse ano. Qual a expectativa, Luciana, para 2021? Não tem outra, né? É a vacina, com certeza, a grande expectativa de todo mundo para 2021 e, claro, o retorno às aulas. O governo do Paraná anunciou o retorno às aulas de forma híbrida a partir do dia 18 de fevereiro, apenas para os alunos autorizados pelos pais. Os demais devem permanecer com as aulas remotas
as escolas municipais aqui em Almirante Tamandaré também não devem voltar tão cedo, pelo menos até que a pandemia realmente passe. Exatamente. Bom, essa foi a retrospectiva 2020. Para você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência, Luciana. Uma parceria show de bola. Valeu, show de bola. Apenas falando também que a Marilda Prado está registrando que ela também ganhou alguns prêmios. É verdade, a Marilda que é sortuda. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Essa foi a nossa retrospectiva 2020. E, gente, foi um ano difícil. Eu acho que a gente tem que registrar isso. Mas é um ano que está passando com uma expectativa bem positiva. Está passando com a expectativa da vacina que está chegando aí. Já chegou em vários locais do mundo. Nossos votos para um Réveillon, principalmente abençoado em família. Só família, gente. 2021 seja um ano vitorioso, de reconstrução, de muito amor ao próximo, paz e prosperidade. Amém. Grande abraço a todos vocês. Abraço Walter Loureiro e Marcos Alves, que chegaram agora nesse finalzinho. Grande abraço a eles, dá tempo de ver tudo depois, né? Vai ficar na página. Um abraço aí a todo mundo, até mais, feliz ano novo para aqueles que vão embora. Elton Vieira e João Henrique estão aqui nos nossos bastidores aqui, comandando toda essa parte. Aliás, obrigada aos dois, né? Porque se não fossem os dois, a gente não ia pro ar. Obrigada. E também ao pessoal que já está esperando ali, o Cláudio Marques, que na Rádio Tamandaré apresenta daqui a pouquinho o programa Fim de Noite Tamandaré. Exatamente. E ao meu marido, José Eduardo, que está também na antessala. Eu não posso deixar de agradecer, senão eu levo um puxão de orelha. E para 2021 tem a nova programação da Rádio Tamandaré. Tudo vai mudar, Brendo. Vai ficar bem bacana. 24 horas por dia. E agora, já em janeiro, comemoração de 8 anos, Luciana, do Tamandaré Notícias. Por falar em Tamandaré Notícias, aqui a Marilda Prado diz: faltaram os melhores programas do mundo. TN Papo Reto e mandou palmas. Obrigado, Marilda. E a Roberta Rachid concordou: sim, os melhores. Mandou palmas também. Beijos, um abraço bem grande para as duas. Então, Luciana, vamos dividir o prêmio? Vamos dividir. E tem mais uma participação do Gerson, se você me permitir. Ele diz o seguinte: olha só, ele fez o voto dele. O meu voto para Almirante Tamandaré. Homem, Daniel Lovato, superação na reta final em prol da campanha do prefeito Gerson Colodel. Mulher, Simone Forman, por ter cuidado de mim nesse ano complicado na gestão de saúde. Música, o jingle do Gerson Colodel, que movimentava a turma. E o Carlos Fortunato de Palma diz: boa noite, galera. São as nossas participações aqui, as últimas. Telespectadores, eles nos permitem mais uns 3 minutinhos, e ao longo do nosso programa aqui das tardes, né, Luciana? Nosso, porque eu também participo. Com certeza. Vou colocar como nosso. É nosso. Nós fizemos ali, Luciana, como não teve esse ano o troféu TN, nós fizemos o troféu verdade, TN imprensa. Vamos contar como é que foi. Deixa eu só registrar o Rogério de Paula, que também está assistindo, dando boa noite. Boa noite, Rogério. Boa noite. Vamos lá, então. Fizemos o troféu TN imprensa, já que porque não pudemos ter por causa da pandemia. Ano passado foi um sucesso estrondoso, aí, mais de 30 mil votos popular, aí que levaram algumas pessoas aos prêmios. Foram 10 categorias, né, Luciana? Vamos falar aqui um pouquinho dessas 10. Vamos lá. Que nós vamos entregar esse prêmio. Aliás, esse troféu imprensa não fui só eu e o Brandon que votamos. Tinha o José Eduardo também votando. Personalidade dessa gestão, nós demos o prêmio pro João Miller. Aí, aliás, foi unânime, né? Grande personalidade. João Miller, você merece, parabéns. Se a gente esquecer, você nos desculpe aí se a gente esquecer ou confundir alguém. Alguém, por Vereador, favor. Unanimidade também é Maurílio Lovato. Exatamente, foi unânime e nós três resolvemos dar o prêmio pro Amaury. Bom, eu que trabalhei de assessor dele, fiquei por último, deixei os dois falar, e como eles votaram pro Amaury, me senti nessa liberdade, então vou acompanhar junto. O relator. Voto junto com o relator, então foi unanimidade pro Amaury Lovato. Exatamente. Melhor obra, você lembra qual foi? A melhor obra foi SEAT. Não, foi a escola. Foi a Escola Municipal Coronel João Cândido. Aliás, uma escola belíssima e acho que mereceu com honra esse prêmio. SEAT Central das Ambulâncias. Foi a novidade. Foi a novidade da gestão. Parabéns também ao SEAT. Melhor empresa foi a Cabel. Cabel, parabéns para a Cabel, que é uma grande parceira, inclusive de Almirante Tamandaré, dando emprego às populações e também incentivando o jovem aprendiz, que eu acho que é fantástico. E pelo segundo ano consecutivo?
Melhor diretor, professor Luiz, na minha opinião, muito merecido. Professor Luiz foi merecido, ele ganhou por 2 votos a 1, não vou contar quem que foi o 1 e quem foi essa outra pessoa que também ganhou um voto, mas ele ganhou merecidíssimo porque é um homem muito trabalhador, é realmente uma marca da gestão Gerson Colodel. Melhor Daniel secretário, unanimidade, João Gustavo Keps Noronha, secretário de Saúde. E a gente justifica o porquê, foi um ano de pandemia. Foi um ano difícil e precisava ter as rédeas na mão. Almirante Tamandaré saiu na frente, na minha opinião, do que os outros municípios. Acabou tendo problemas, sim, todos tiveram. Tivemos mortes, sim, infelizmente tivemos. Mas, se formos comparar, menos, graças a Deus, do que outros municípios com o mesmo tamanho. Então, um abraço aí ao Noronha. E o melhor serviço, Luciana? O melhor serviço, nós demos o prêmio, também foi unânime para a tributação, setor de tributação, parabéns, que tem feito um belo trabalho, tem feito um atendimento rápido ali no saguão da Prefeitura Municipal. Parabéns a todos vocês, mando um abraço aí para o Fábio Augusto e para o Zico Afornali, que fazem parte, comandam essa equipe belíssima da tributação. E para encerrar as premiações, só tivemos uma categoria que nós não falamos, que foi o melhor evento, porque não tivemos muitos eventos aqui, né? Até porque, enfim, a pandemia não deixou. Bom, mas agora sim, para você que nos acompanhou, obrigado de coração. Agora que você fez isso, você vai esperar para ler todos os comentários. Olha só, não são poucos. A Marilda Prado, que galera é essa? Adorei. O Gerson Ferreira, essa mesmo, parabéns por ter lembrado. A Marilda Prado também diz que o Daniel Lovato foi magnífico. A Roberta Rachid diz, ouvintes, Marilda, Gerson e Roberta, viva nós! Manda palmas. E ela mandou lá um dedinho pra cima dizendo, somos os melhores ouvintes. Olha aí. E a Marilda diz verdade. E o Gerson Ferreira diz, os repórteres virtuais. Isso não existia no mundo, que eu saiba, é nós, amiga Marilda Prado e Roberta Rachid. E o Genoilson Belisário diz, muito bom, parabéns. Brandon Granzotti, acho que encerramos. É isso aí. Para você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Em janeiro, tanto o TN como a Rádio Tamandaré prometem muitas emoções. E vamos lá. Tchau. Tchau, querida Luciana. Obrigado pela companhia. Obrigada.